Solta pra mim o violão. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém, igreja? Vamos ficar de pé, começar o culto desta manhã. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Estão com muito frio aí, meus irmãos? Hoje, o dia esfriou mesmo, né?
mas com certeza nós vamos aquecer o nosso coração nesta manhã. Amém, queridos? É bom ver vocês aqui na casa de Deus, uma alegria no nosso coração. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Que alegria, né, no nosso coração poder ler estas palavras do apóstolo Paulo, ler a Bíblia, né, que é tão importante e que acrescenta coisas tão boas para nós, no nosso coração. E nesse dia, a palavra de Deus já nos sinaliza a nós olharmos para frente. Cada domingo, pelo menos para mim, e eu acredito que para você, é um dia especial. É um dia onde nós podemos nos reunir como família de Deus. Durante a semana, nós enfrentamos nossos desafios, nossas lutas, nossos problemas, de forma particular, coisas que ninguém sabe, às vezes, daquilo que você passou essa semana. Mas nós estamos aqui hoje para fazer como o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Amém, igreja? Então essa semana, se foi ruim para você, já descarta. Ficou para trás. E hoje é um dia novo para Deus abençoar a sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu creio nisso. Falei hoje para os meus filhos, falei assim, nós vamos para a igreja. Sempre acorda eles para ser abençoado por Deus. E com certeza Deus fará isso na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Feche seus olhos. Se você quiser, levante suas mãos, vamos orar, vamos falar com o Pai. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Sabemos que hoje amanheceu um dia frio, mas com certeza o Senhor já aqueceu os nossos corações. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão e irmã que estão aqui na Tua igreja, na Tua casa. Obrigado por aqueles que já nos acompanham também na transmissão. Que a bênção do Senhor venha sobre nós neste dia, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos louvar o Teu nome com as canções, com os louvores. Queremos orar, buscar a Tua presença, Pai, assim como nós já estamos fazendo. Que tudo que acontecer aqui nesta manhã, neste dia, seja para glorificar, para exaltar o Teu santo nome. E também, ó Pai, para a edificação do Teu povo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, talvez alguma palavra, algum pensamento que fizemos, ó Deus, que não agradou ao Senhor. Que nesta manhã o sangue de Jesus venha nos purificar de todo pecado, para que a cada dia nós possamos andar em santidade na Tua presença. E renova em nós, Senhor, neste dia, a alegria, a paz, o amor, o perdão em nossos corações. Entregamos, Pai, este culto nas Tuas mãos, que seja um tempo precioso para cada um de nós, e que Teu nome seja exaltado. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo
ti. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Se você puder, levante suas mãos. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor esta manhã. Não há outra coisa que nós podemos fazer a não ser entregar o nosso coração, não é verdade? E nós vamos orar agora, mais um momento de intercessão. Nós temos sempre esse tempo precioso de orar uns pelos outros. Se você puder, se junte com quem está do seu lado, na frente, atrás, do lado, da esquerda, da direita, fique à vontade, mas é um tempo de nós buscarmos a Deus. Queria compartilhar os pedidos de oração. Continue orando pela minha mãe, ela ainda está no hospital, fazendo alguns exames. Deus está no controle de todas as coisas. Orem também pela irmã Jacira, né? Ela tirou um dente, ela compartilhou comigo, está sentindo muita dor, esfriou, né, o tempo. Então, ela está com muitas dores. Vamos orar pela vida da irmã Jacira. E eu creio que existem pedidos aí no seu coração. E nós vamos colocar diante de Deus, crendo que Ele é poderoso para abençoar a nossa vida. Posso ouvir um amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em oração, Senhor. Tu conheces, Pai, as nossas necessidades, nossas lutas, Pai, que temos vivido.
Mas, ó Deus, neste momento nós não queremos olhar as circunstâncias que nos limitam, mas olhar, ó Pai, para o Deus que tudo pode, o Deus de milagres, o Deus do impossível. E aqui colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nossa família, nossas necessidades, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração, a cada vida, a cada irmão, irmã, amigos que estão agora clamando ao Senhor, pedindo o teu socorro, suplicando a tua ajuda, Pai. Nós somos os teus filhos e cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não há nada, Pai, que o Senhor não possa mudar, que o Senhor não possa transformar. Ó Deus, quantos aqui tem orado pela sua família, tem orado pela conversão do marido, dos filhos, de netos, Pai. Colocamos cada um nas tuas mãos, Senhor. Que teu Espírito Santo possa ir de encontro aos nossos familiares, aqueles que ainda não se entregaram totalmente para Jesus. Ó Deus, o nosso clamor é em favor dessas vidas, porque nós queremos que elas também conheçam o teu amor, que elas também recebam da graça que um dia nós recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Pai, vai aonde eles estão, talvez com o coração endurecido, talvez decepcionados com a vida, talvez passando uma situação difícil, que seja nesta hora que eles possam reconhecer que há um Deus nos céus que pode ajudá-las, e elas assim entregarem os seus corações. Que a tua palavra de alguma maneira possa chegar a esses corações, Senhor. Que o apelo, que o convite da salvação chegue a estas vidas, Pai, em algum momento, algum dia da semana, Pai, que possa alcançá-los, e ali, ó Deus, eles não terem como resistir a este convite da salvação. Pai, nós pedimos ao Senhor, salva a nossa família, salva o marido, salva a esposa, salva os filhos, salva os netos, salva os sobrinhos, ó Deus, salva aquele tio, salva aquele primo, Senhor. Não sei a qual os meus irmãos aqui estão orando por um familiar, mas nós pedimos a Ti, ó Deus, visita cada um deles nesta manhã. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Deus, que têm enfrentado talvez uma causa na justiça. Pai, há tantas situações que nos cercam, Deus, e nós cremos que o Senhor é aquele que pode estender as tuas mãos para nos ajudar. Ó Deus, acalma o coração dos teus filhos. Tantas são as lutas, Pai, que às vezes a ansiedade, a preocupação, a inquietação toma conta de nós, mas nesta manhã, Senhor, nós possamos desfrutar da paz que o Senhor pode nos dar. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoa minha mãe que está lá no hospital, Senhor, visita ela, dá forças, Pai, abençoa os médicos, exames, remédios, Senhor, todo o procedimento que ela está fazendo, traz a cura sobre a vida dela. Abençoa também o meu primo que vai fazer a cirurgia hoje na coluna, que o Senhor esteja ali no controle, naquela sala de centro cirúrgico, Senhor, visita ele e abençoa essa cirurgia. Abençoa, Pai, a irmã Jacira, que está com dor ali na sua boca por conta da retirada desse dente. Oh Deus, traz ali o alívio que ela precisa. Pai, não importam se os problemas são pequenos, se são grandes, mas nós colocamos todos eles nas tuas mãos, porque cremos, Pai, que independente das lutas, o Senhor está no controle de nossas vidas. Abençoa a nossa igreja, Senhor, a liderança da tua igreja, os líderes de ministérios, programações que nós fazemos. Pai, tu sabes do nosso coração, sabe que o desejo é nós exaltarmos ao Senhor, levar a tua palavra, edificar a tua igreja. Coloca as tuas mãos para abençoar a vida de cada um de nós, a membresia da tua igreja, Senhor.
as crianças, os juniores, os adolescentes, os nossos jovens, Senhor, os adultos, casais, idosos, Pai. Toma cada um nas tuas mãos e derrama da sua graça, do teu favor, da tua bondade, da tua misericórdia sobre todos nós neste dia, Pai. Abençoa os teus filhos nesta manhã. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor. E antes de voltar para o seu lugar, dá um abraço, né? Quem está aí do seu lado. Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor, né? Pode ir se assentando. Meus amados, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Eu acho que não, né? Hoje estamos todos aqui, né? Os irmãos, família Vila Diva unida. Que bênção. Então sejam bem-vindos todos que estão também nos acompanhando na transmissão pela internet, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, seu lar. Irmãos, só uns recadinhos rapidinho para os irmãos. Amanhã nós começamos a nossa semana de jejum e oração. Segunda-feira até sexta-feira, tá bom? Por que nós fazemos isso, pastor? Para você se preparar. No próximo domingo, né, teremos a ceia do Senhor. Então, nós alinhamos esse propósito junto, né? A semana do jejum e oração, para estarmos consagrando nossa vida, colocando nosso coração, a nossa vida, nossos pensamentos diante do Senhor. E no domingo, o grande culto para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Tanto de manhã quanto à noite, teremos esse momento especial. Então venha, tá bom? Participar, não deixe de estar, tanto participando do jejum e a oração, que é toda a igreja, né? Toda igreja, eu penso que toda igreja está unida neste propósito de jejum e oração. Só reforçando, a gente sempre fala aqui para você, faça o seu momento, tá bom? Ah, pastor, pode ser de manhã? Pode. Pode ser na hora do almoço? Pode. Pode ser à tarde, à noite, na janta? Pode. Então faça o seu momento, o horário que você pode, mas não deixe de fazer isso, de consagrar, de ter um tempo de orar, de jejuar, de ler a palavra. Una tudo isso, né? Jejum, oração, leitura da palavra, seu devocional, una tudo isso na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Posso ouvir um amém? E domingo, então, reforçando, nós teremos a ceia do Senhor, tá bom? Hoje à tarde, às 5h30, nós vamos ter uma reunião com os pais dos pré-adolescentes e adolescentes. Então, quero deixar aqui um convite geral aqui, se você está aqui, é pai de alguma criança, né? Algum adolescente, algum jovem dessa idade, então venha às 5h30, estamos aí reestruturando este trabalho, sonhando com alguns objetivos, e nós precisamos de vocês pais, tá bom? Primeiramente para interceder, eu sei que você já ora, mas também com outros desafios que nós temos aqui pela frente. Ontem tivemos o culto dos jovens, primeiro culto depois de muito tempo, e foi uma bênção, um tempo muito precioso, e nós queremos avançar, né? As faixas etárias, elas são importantíssimas no meio da igreja, assim como todas, então nós queremos avançar com este trabalho, tá bom? Então os pais dos pré-adolescentes até os adolescentes estão convidados a participar desta reunião 5h30, nós vamos traçar alguns desafios, algumas metas e alguns ajustes que eu preciso compartilhar com você, papai, você, mamãe. Então venha às 5h30 da tarde hoje, tá bom? Aproveitando, vamos continuar louvando ao Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, tá bom? Vamos entregar a Deus o que Ele tem nos dado também. E eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus para sempre reforçar o motivo que nós fazemos este ato também durante o culto. Está em Romanos, capítulo 8,
versos 5 e 6, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém, igreja? Nós, lendo esse texto, só podemos entender uma coisa, que a nossa oferta, o nosso dízimo, ele vem do coração, mas também do Espírito, né? É uma nova mentalidade. Eu não sei você, mas com certeza você já ouviu o que eu vou dizer. Se é que já não falou. Às vezes, né, infelizmente, por algumas denominações trazerem a ideia do dízimo e oferta erroneamente, lá fora as pessoas dizem: ah, você vai levar dinheiro para o pastor. Fosse assim, né, eu estava milionário. Mas, infelizmente, existem, né, denominações que ensinam erroneamente o dízimo e a oferta. Então, irmãos, quando a gente se converte, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente começa a entender as coisas de Deus. E o dízimo e a oferta, ela é coisas de Deus, coisas do reino de Deus, que está na palavra de Deus. Então, que eu e você não seja influenciado por palavras, ideias que o mundo coloca para a igreja, porque aqui nós temos uma nova mentalidade, nós temos um novo coração, e o dízimo e a oferta, ele também tem esse sentido. Nós adoramos a Deus com o nosso dízimo e oferta, nós exaltamos o Senhor, porque estamos entendendo que Ele está cuidando de nós todo mês, o ano inteiro, e a oferta, o nosso dízimo, ele é fruto daquilo que Ele tem cuidado de cada um de nós. E para a gente entender isso, é só através do Espírito, uma nova mentalidade. Que Deus abençoe a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração, para que a gente tenha essa disponibilidade, essa generosidade de abençoar, de trazer o nosso dízimo e a nossa oferta na casa do Senhor. Mas entenda uma coisa, que aqui na Vila Diva nada é forçado, né? Não se sinta constrangido: ah, pastor, eu estou desempregado. Alguns irmãos às vezes até compartilham comigo, que tem o desejo de ajudar financeiramente. Meu irmão, tudo tem a hora de Deus, né? A gente só não pode esquecer de ser grato a Deus, né? De reconhecer que Ele tem nos abençoado. Então, se você não pode, não se preocupe, pede a Deus que Ele abençoe a sua vida financeira, que Ele te ajude, para que um dia você também tenha a alegria de dedicar o seu dízimo e a sua oferta. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nesse momento tão precioso, que também é de adoração, de entrega, de oferta, daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pelas vidas que têm entendido, têm tido essa mentalidade do Espírito para contribuir com a tua casa, com o reino de Deus. Que o nosso coração continue sendo generoso, que o nosso coração continue tendo essa sensibilidade de abençoar a obra do Senhor. Que haja uma multiplicação na vida dos teus filhos, que nada lhes falte, que o Senhor abençoe a vida financeira de cada um de nós que estamos aqui. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, Pai, abençoa a nossa mesa, a nossa geladeira, que nada nos falte, que não falte o pão nosso de cada dia, ó Deus, e que cada recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, possamos administrar corretamente, Senhor. Dá-nos sabedoria para isso, para que o nosso coração continue dedicando o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Obrigado a Deus, porque nós podemos ter essa mentalidade do Espírito, que com certeza tem a alegria de entregar o dízimo e a oferta. E aqueles, Pai, que não podem, o Senhor sabe dos motivos de cada um, que não seja por negligência, a gente tem falado aqui sobre isso, mas talvez por alguma dificuldade. Então, Pai, coloca a tua mão
para abençoar a vida financeira deste irmão, desta irmã, para que num tempo breve ele possa também ter esta alegria de dedicar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Abençoa a nossa igreja, que esses recursos sejam para a honra e para a glória do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para que se levante. Pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Vejo tua glória. Mais uma vez, santo. Santo, 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 tu és santo, 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 vejo tua glória. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, esse Deus que é santo e poderoso. Lembrei, irmãos, aí na janelinha aqui do templo tem um QR Code, tá bom? Porque às vezes o pessoal da multimídia projetava aqui, e aí eu vi alguns irmãos, né, com o celular tentando mirar aqui no telão para alcançar, né, o QR Code. Então, só reforçar isso para vocês e fica mais fácil. Se você tem esse costume, esse hábito, também temos aí nas janelas, tá bom? Só você apontar o seu celular e aí vai a sua oferta direto lá para a nossa conta da igreja, tá bom? Então, só um acréscimo aí que facilita
a vida da gente, né? Hoje em dia tudo tem se mudado, então a gente também, como igreja, precisamos facilitar a vida dos irmãos. Parabéns, né, a Lu, que preparou esse trabalho aí, que é tão importante, são detalhes, né, que fazem a diferença. Irmãos, vamos chamar agora as crianças, vamos orar por elas. Será que nós temos quantas crianças aqui hoje? O Fê e a Lili eu sei que estão aqui. Tem mais alguma criança que quer vir aqui à frente para nós orarmos, para ter o culto delas? A irmã Andréia estará com elas nesta manhã, a irmã Sara também, é isso, Andréia? Então a Sara e a irmã Andréia. Aí, vocês pensaram que iam ficar sozinhos, né? Ó, vai ter duas coleguinhas hoje. Ó, mais um aí chegando, Filipinho, né? Essa turminha aí. Só reforçando enquanto eles estão chegando. Então, papai e mamãe, 5h30, reunião dos pré-adolescentes e dos adolescentes hoje, tá? 5h30, para a gente alinhar, né, André? Alguns detalhes aí. Vamos orar. Levante suas mãos, vamos abençoá-los. Pai, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada criança, Pai. Colocamos nas tuas mãos estas vidas que são tão preciosas para o Senhor. Ó Deus, que cada ensino, cada palavra, cada semente colocada no coração delas, Pai, que possa dar frutos, Deus. Que elas possam crescer sempre na tua presença, Senhor. Não permita que o mundo, nem o diabo, coloque coisas ruins no coração delas, Pai. Dá este livramento para elas, que o coração, os olhos delas estejam sempre voltados para o Senhor, que o coração delas sejam sempre sensíveis a ouvir a tua voz, Pai. Acabamos de cantar, abre, Senhor, os meus olhos, que o Senhor esteja sempre abrindo os olhos dessas crianças, Pai, para que elas enxerguem as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus, não as coisas do mundo, que elas não tenham prazer de viver as coisas do mundo, mas que elas tenham a alegria de viver as coisas do reino de Deus, as coisas do Senhor, Pai. Coloca este amor, esse desejo no coração de cada uma delas. Abençoa, Senhor, os voluntários, a liderança do Ministério Infantil. Usa, Senhor, cada palavra, cada ensino, cada recurso, Pai, que é transmitido ali para as crianças, Deus, que elas possam ser edificadas. Capacita, Senhor, cada dia mais os professores, a Andréia na liderança desse ministério, que o Senhor use a vida deles, para que o teu nome seja exaltado também através desse trabalho. Nós oramos, agradecemos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, crianças. Vamos com a tia Andréia. Deus abençoe. Irmão Murilo, vem cá, vai trazer a palavra de Deus. Irmão Murilo aí, seminarista, está se preparando para o concílio, logo mais. Então hoje está com essa missão de ministrar aqui para a igreja. Que Deus abençoe. Graças e paz, irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa série de mensagens no livro de Josué. Capítulo 7 de Josué. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Amém. A minha versão é um pouco diferente. Aqui é uma versão NVT, nova versão transformadora. Então, algumas palavras e expressões talvez estejam um pouco diferente da tradução dos irmãos. Amém? A palavra de Deus diz assim: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá.
Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacar Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não cansa todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuaram pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente um ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem o que aconteceu, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. Então que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisa separada para o Senhor escondida em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresente-me amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado, com tudo o que lhe pertence, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zera foi escolhido. As famílias de Zera vieram à frente, e a família de Zimri foi escolhida. Cada homem da família de Zimri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zera, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse-me e conte-me o que você fez, não o esconda de mim. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que o tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com prata por cima. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e todos os israelitas, e depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e todo o Israel tomaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos e filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram até o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor
se apagou. Amém? Pode se assentar, irmãos. No Novo Testamento, Jesus, no Evangelho de João, ele fala assim, que aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Jesus, eles obedecem os mandamentos de Deus. E lendo essa passagem, o primeiro versículo deixa claro o porquê, o prenúncio de toda a desgraça, que foi desobediência aos mandamentos. E os mandamentos de Deus, e nos esforçar para obedecer Ele, mostra o nosso amor que temos para com Deus. E não era diferente para o povo de Israel, neste tempo aqui. E como a gente está vindo na sequência do livro de Josué, é interessante a gente ver que o capítulo 7 ele tem um grande contraste, uma grande diferença do começo do 7 para com o 6 e do 7 para com o 8. Tem a mesma coisa aqui, né? Tem um relato de Josué mandando os homens espiarem a cidade, um relato de investigação militar. Mas a conclusão que esses homens sugerem para Josué e também, por consequência, aquilo que Josué faz, mostra o que começa a dar errado, né? O desastre ele começou com a volta dos espias e com a decisão de Josué. Deus fala para Josué, e antes ele fala com Moisés, que durante a conquista desta terra prometida, todo o povo teria que estar envolvido. Ou seja, todos aqueles que tinham idade militar para guerrear deveriam estar envolvidos em todas as batalhas. E a gente observando aqui, o que os primeiros 5 versículos nos dizem aqui, o desastre ele começou aí. O versículo 1, ele fala que foi por causa de Acã, e foi por causa de Acã, porque ele roubou aquilo que era para ser separado como tesouro para Deus. O que vai falar para Josué, o livro de Josué, né? Capítulo 6, versículo 24, vai falar, os tesouros vão ficar separados e eles vão para a presença do Senhor. Serão tesouros que estarão perante a presença do Senhor. Então eles foram amaldiçoados porque Acã fez esse furto e também porque os espias e Josué tomou uma péssima decisão de não seguir aquilo que Deus falou. No começo do livro, Deus diz assim, siga todo o livro dessa lei. E ele escorregou. E na nossa vida não é diferente. Quantas vezes a gente já não fez tantas coisas no automático? Usando um jargão aqui, na força do nosso braço. Por exemplo, na minha vida, vou dar um exemplo meu e depois a gente vai pensar em outros exemplos, irmãos. Outro dia eu estava contando para um colega, eu estava falando, outro dia eu estava estava pilotando a moto e eu estava pensando em história do Brasil e eu estava viajando, pensando em Rui Barbosa e estava viajando Dom Pedro II. Daqui a pouco eu me dei conta que eu estava em cima de uma moto e eu estava na rodovia Ayrton Senna. Eu falei, eu estou em cima da moto aqui, mano, o que eu estou fazendo aqui? Pensando em história do Brasil, uma hora dessa aqui, e totalmente distraído. Por quê? No automático. Às vezes a nossa vida entra no automático e a gente se esquece de Deus, né? Como a gente está habituado a fazer as coisas, quem está habituado a dirigir, às vezes acontece isso, está indo para um lugar, ele conhece tantas vezes, já foi tantas e tantas vezes para esse lugar, que ele passa direto. Porque ele está habituado ali, ele vai pensando, vai viajando, vai fazendo as coisas no automático. Quem cozinha já fez isso. Quem está acostumado a fazer faxina em casa mais de uma vez na semana faz isso, entra no automático. Quando foi ver, deixou o balde enchendo, o balde transbordou,
A casa se inundou e a pessoa foi perceber que ela estava fazendo faxina. Então, quando a gente olha aqui o povo de Israel nesses primeiros versículos, a gente fala, caramba, como que eles esqueceram isso daí? Mas a gente esquece também. E a gente esquece muitas vezes, da nossa conexão que temos que ter com Deus. Esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de orar. E aí vem a sequência do texto. A gente esquece das coisas e aí algumas coisas da nossa vida dão errado. Algumas coisas não vão para frente. Alguns projetos, sonhos, planejamentos de meses e anos não avançam. Aí a gente vê o que o povo de Israel aqui, representado por Josué, faz. Josué, as autoridades ficam, meu Deus, o que aconteceu? Aí o que eles vão fazer? Eles vão orar. Mas o que a palavra de Deus tinha falado? É buscar Deus antes. É se consagrar a Deus antes. Não que isso a gente vai usar, irmãos, para fazer barganha com Deus e Deus ser o nosso amuleto para tudo que a gente quer e deseja dar certo. Até porque a nossa vida é do Senhor e às vezes a gente tem que dar essa liberdade, Ele tem essa liberdade para mexer em certas coisas da nossa vida, em certos planejamentos, em certos sonhos. Mas nós temos que estar diante de Deus em oração, em jejum, sempre lembrando, orando uns pelos outros. Mas, como o povo de Israel, a gente faz, às vezes a gente fala e a gente faz isso. Quando dá errado, a gente vai lá e vai orar. Vai chamar, vai falar para o irmão A, vai falar para o irmão B, vai avisar o pastor, vai avisar o líder para orar. E que bom que isso acontece. Que bom, irmãos. Porque na vida, um dos melhores professores que a gente tem é o erro. Esse é um dos melhores professores que a gente tem para aprender. Tudo que a gente sabe até hoje foi por experimentação, acertando, errando, ajustando aqui e constantemente melhorando. Então, graças a Deus que aconteceu essa derrota com o povo de Israel, para que eles se conectassem com Deus, né? E aqui a figura de Josué é uma figura muito emblemática. Ao mesmo tempo que Josué foi contaminado pelo erro dos espias, ele teve um acerto muito grande de entrar na presença de Deus, né? E o versículo 7 diz assim: então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos, quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberam do que aconteceu? Nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Esse final da oração reflete muito bem a missão do povo de Israel e a missão de Josué, e também a nossa missão. Em Êxodo, quando Deus está revelando a lei para Moisés, ele diz assim: vocês serão um povo santo, vocês serão uma nação de sacerdotes, vocês serão um exemplo que eu vou colocar no meio dos povos para que eles me sigam. E Josué está lembrando: Senhor, com essa derrota nós vamos ser humilhados, e não é a gente vai ser apagado da terra, mas o teu nome que está em jogo, Senhor. É o teu nome que está em jogo. E Josué, essa figura muito emblemática, porque Josué, isso é muito interessante, o nome de Josué, tanto na língua hebraica, no latim, no português e no grego, é o mesmo nome e tem o mesmo significado que o nome de Jesus. Então, de vez em quando aqui Josué, ele representa a figura de Jesus. A gente pode olhar para algumas ações de Josué e ver Jesus, né? Assim como Josué
com o povo adentrou a terra prometida, Jesus também, ele com o seu povo, conosco, ele quer nos fazer estar na casa do Pai, como ele diz no Evangelho de João, onde tem muitas moradas, onde ele preparou. E ele está lembrando aqui, Senhor, é o teu grande nome que está em jogo, Senhor. É a representação do teu povo, da tua bondade. É a representação daquilo que o Senhor falou. Eu vou habitar com o meu povo e o meu povo vai habitar comigo. Então, diante desse erro, desse desespero, ele entra perante a presença do Senhor e abre o coração. E a gente tem que fazer isso também. Porque às vezes a gente entra na nossa vida no automático, esquece de Deus, vai projetando, vai fazendo, achamos que está acontecendo, mas uma hora algumas coisas dão errado. E graças a Deus que dão, porque elas vão fazer a gente se voltar para o Senhor e ver que nós, assim como Josué, nós representamos esse grande nome do Senhor. E que a gente não tenha orgulho de quando as coisas darem errado, a gente recorrer ao Senhor, a gente chamar, pedir ajuda para os irmãos, a gente orar, se humilhar, que diz aqui que as autoridades se prostraram, ficaram em posição de humilhação para buscar a Deus. E Deus é maravilhoso, que Ele responde a oração do seu povo, né? No versículo 10 diz, por que você está prostrado, Josué? Os israelitas não cumpriram a minha aliança. E aqui, irmãos, quando a gente começa a falar do pecado, a gente tem que ter uma posição, pelo menos eu tenho adotado isso, de olhar como Jesus nos ensina na parábola do publicano e do fariseu. A parábola diz que o publicano estava na sinagoga, ele estava de pé, ele estava orando alto, falando que ele era justo e estava pedindo para Deus abençoar mais ele. E o publicano, ele entrou, ele sentou, se abaixou e falou, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou falho. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Tem misericórdia de mim. E Jesus termina de contar essa parábola, ele diz, qual dos dois desceu justificado? A sua oração foi ouvida por Deus. Então, temos que ter esse posicionamento quando a gente está falando do pecado. Por quê? Deus ele vai falar que alguém roubou das coisas que eram destinadas para ele. Então, se eles roubaram, eles contaminaram aquilo que era para Deus, e aquilo era para destruição. E essa destruição passou tanto para aquele que tinha roubado, tanto para Israel. Outro pecado que a gente vê também é de Josué e dos espias, que não cumpriram a ordem de Deus, de avançar com todo o povo. Não importa se a cidade era uma cidade pequena, não importa se era uma mega cidade como Jericó. Não importa, é para cumprir aquilo que Deus falou. É para cumprir. E desde o Antigo Testamento, e isso fica mais claro no Novo, Deus não nos abandona para cumprir a sua vontade. Ele diz assim, no Evangelho de João, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz também para Josué, eu estarei com você. Sou eu que vou entrar e através de vocês vou destruir essas nações que estão aí. A destruição dos povos que ali estavam representam o juízo de Deus. Então Deus queria usar o povo para cumprir o seu julgamento contra aquelas nações que faziam as mais terríveis abominações, desde sacrificar a criança, todo tipo de depravação sexual e todo tipo de idolatria. Mas Deus não ia deixar o povo sozinho.
eu vou com vocês, é eu que vou na frente, eu vou fazer milagre, eu vou fazer coisas miraculosas. E a gente vê os milagres nesse livro. O sol para, muralhas caem ao som de trombetas. Por quê? É Deus que guerreia por nós. Quando Ele está exigindo obediência aos mandamentos, Ele não nos deixa só. Ele está conosco para cumprir aquilo que Ele prometeu. A gente tem que cumprir a nossa parte também de obedecer os mandamentos. Então, é uma coisa que tem que ficar clara. A gente tem que assumir como o publicano: Senhor, sou pecador. Mas a gente tem que ter essa disposição de querer cumprir aquilo que Deus fala. Seja nas mais diferentes áreas que a gente tem na nossa vida, nos mais diferentes momentos, nos momentos que estamos em família, em momentos que somos filhos, em momentos que somos pais, em momentos que somos o encarregado do setor, em momentos que somos o funcionário, em momentos que somos entregadores de aplicativo, motorista de Uber, e assim por diante em todas as profissões. O chamado de Deus para a nossa vida é seguir Ele, é nos santificar, é fugir da aparência do mal, em qualquer área da nossa vida. Então, do versículo 10 ao versículo 15, Deus está dando as instruções e falando por que o povo foi derrotado e como e o que deveria ser feito. E na nossa vida também não é diferente. Deus, Ele fala com a gente, Ele dá as instruções, Ele está presente em nossa vida, Ele mostra, o Espírito Santo deixa claro aquilo que estamos fazendo de errado. Ele nos incomoda frequentemente para nos corrigirmos. E a sequência aqui do texto, né? No versículo 16 até o versículo 18, temos a aplicação daquilo que Deus falou para Josué, de buscar quem que era o culpado, de descobrir quem que era o culpado. E a gente vê os males do pecado, né? Como que ele vai se espalhando e ele vai atingindo uma família, no caso aqui, uma nação. Começa por um, e ele vai atingindo o outro, e ele vai atingindo mais um, e gente que não tem nada a ver sofre as consequências. E aqui, como a gente diz na gíria, né, Deus está passando pente fino clã por clã. São 12 tribos, então um clã é a menor parte da tribo, né, a menor representação daquela tribo. É uma subdivisão. Então Deus vai subdivisão por subdivisão. Em Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma, do corpo e do espírito. Quando Deus ele quer agir em nós para limpar e tirar o pecado da nossa vida, que tira a nossa comunhão com Ele, Ele faz isso. Ele vai ponto por ponto, parte por parte, para tirar aquilo, para ficar claro para a gente o que está dando errado, o que está separando a gente dele. E o Espírito Santo vai mostrando, seja a gente ouvindo a palavra dele na igreja, seja a gente estudando na escola dominical, seja a gente nas nossas vidas, ele está atuando ali, aquilo vai mostrando com clareza aquilo que a gente fez de errado, de como a gente tem se distanciado dele. Então, isso representa também a ação de Deus na nossa vida, essa limpeza. E pensando aqui, né, o texto não diz isso, mas pensa na tribo de Judá, que vergonha isso. Quem roubou? Como quando Jesus estava na ceia com os 12 discípulos. Quem que vai trair? Quem? Cadê? Fica aquele ar de suspense, de mistério. Aí, tribo por tribo, a tribo de Judá. Aí todo mundo, quem? Família por família. Depois que achou a família, homem por homem. E no versículo 19 diz assim:
Josué fala assim: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez, não esconda de mim. E Josué, como essa figura também, que tem o mesmo nome de Jesus, representa também como a gente pode chegar com segurança diante de Jesus e confessar tudo, detalhe por detalhe, porque a gente sabe que a gente vai ser perdoado. E Acã, ele fala que nos despojos ele viu coisas que atraiu o olhar dele, que ele ficou desejoso. Ele viu uma capa bonita, ele viu uma prata, um ouro, e aquilo encheu o coração dele. Mas aquilo era para Deus, não era para ele mexer ali. E frequentemente, às vezes, a gente está envolvido em coisas assim. O pecado, ele nos seduz, ele nos mostra coisas que parecem tão bonitas, tão maravilhosas, que vão suprir tantas nossas necessidades. Quando você vai lá e consuma o pecado, você vê que não era tudo isso. Quando passa a emoção do momento, você vê que não valeu a pena. E pior ainda, aqui no caso de Acã, ele roubou, escondeu na sua tenda. Ele trouxe maldição para sua casa. Então, às vezes, a gente toma algumas atitudes nas nossas vidas que elas não vão prejudicar só nós mesmos. Antes fosse, ele prejudicou a família inteira. E aquilo que era para ser separado para o tesouro do Senhor, que era para ser uma bênção, acabou virando uma maldição e virando uma lição para os israelitas. Como o texto termina dizendo, que aquele é chamado de Vale de Acor. Tradução, Vale da Desgraça. Por conta de um desejo, de um não controlar de um desejo, um israelita trouxe desgraça para um povo inteiro. E às vezes a gente faz isso na nossa vida, traz desgraça sobre nós. E a desgraça para a gente, não é, hoje em dia, não é o que aconteceu com Acã, que é ser queimado, ser apedrejado, não. A desgraça é não ter o favor de Deus, não ter a presença de Deus, não ter a sua orientação. Então, aqui, a gente tem que refletir, irmãos. Obedecer os mandamentos do Senhor revela o quanto a gente ama a Deus. Mesmo que a gente seja falho, como foi falado no começo do culto, esquecendo-me das coisas que passaram, esquecendo-me dos erros, dos pecados, mas sempre com foco em obedecer, em amar, em seguir o nosso Senhor. E a gente não quer que aconteça como Acã e a sua família, ter essa desgraça para ser lembrado. Isso ficou de memorial, isso ficou de memória para o povo, para eles olharem para aquelas pedras e lembrarem. Quando nos desviamos do nosso Deus, a desgraça vem sobre nós. E como eu falei aqui durante a mensagem, irmãos, o erro é um dos melhores professores que a gente tem na vida. Então, quando o Espírito Santo traz esses erros à nossa memória, a gente tem que olhar para eles e falar que eles são esses grandes professores. Eles vão fazer esse papel que esse memorial, que o fim do texto descreve, de pedras amontoadas, fizeram, que é olhar e falar: aquele momento foi um momento de desgraça, de afastamento de Deus. Eu não quero viver isso de novo. Eu não quero mais viver isso. Eu quero viver, eu quero estar diante de Deus. Eu quero me realizar enquanto pessoa, realizar meus sonhos, que a salvação entre na minha casa. Eu quero que tudo isso aconteça, mas eu não quero nunca mais estar afastado do Senhor. Estar afastado do Senhor faz com que os nossos sonhos, os nossos projetos e tudo aquilo que temos planejado e pensado e colocado diante de Deus se frustrem. Então, nessa manhã, diante desse memorial e diante dos erros, que nós façamos isso, irmãos. Que nós cheguemos com confiança, como Acã fez, confesse o pecado e tenhamos essa prática de deixar o pecado e de
não viver no piloto automático, mas de estar sempre na presença de Deus, sempre colocando tudo diante de Deus. Não usando Deus como um amuleto para que tudo que a gente quer dê certo. Não, mas porque nós o amamos. E obedecer os seus mandamentos significa isso, o amor. E quando nós obedecemos os mandamentos, quando nós vamos alinhando as coisas na nossa vida, Deus ele vai estar conosco. E Ele vai nos ajudar em cada batalha, em cada obstáculo. Amém? Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, por este culto nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nesse dia frio, Senhor, estou alegre por ver tantos irmãos aqui, Pai, que louvaram o Seu nome, Senhor, com canções, que ofertaram, oraram pelas crianças, oraram um pelos outros, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela preciosidade que é a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, que ela nos corrige, que ela nos confronta e ela nos conforta. Muito obrigado por isso, Senhor. Deus, ajusta, Deus, essas arestas que estão na nossa vida, Senhor, para que, como a Tua palavra diz, nós chegamos à medida do varão perfeito, que é o Teu Filho Jesus. Senhor, esse é o maior foco da nossa vida, Senhor. E desse foco derivam os nossos sonhos, os nossos projetos. Senhor, esteja com eles, Senhor, e tenha liberdade também para mudar quando for preciso, Senhor. Mais uma vez, Senhor, em mais uma oração, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas e o controle dela a Ti, Senhor. Sabendo que o Senhor é poderoso e faz muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Age em nós, Pai. Corrige o nosso coração, porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige todo aquele que o Senhor ama. E o Senhor nos ama, Pai. E o Senhor tem mostrado isso, Senhor, frequentemente em nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Murilo, pela palavra que com certeza edificou nossa vida, tá bom? Muito boa, viu? Que Deus te abençoe cada dia mais, tá bom? Amém, queridos? Falar sobre pecado não é fácil não, né? É difícil, mas foi uma bênção, tá bom? A sua palavra, que Deus te use cada vez mais, tá bom? Deus abençoe, pode sentar lá. Vamos ficar de pé, irmãos, e encerrar o culto desta manhã. Agora nós temos a escola bíblica, tá bom? Fique conosco aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus e também recebemos uma mensagem ali. Quando você sair do templo, tem uma surpresinha, um chá ou um cafezinho para você se esquentar um pouquinho. Amém, queridos? Olha só, né? Que gostoso. Depois de uma mensagem sobre pecado, sobre pecado também ouvir, né? E receber também um cafezinho aí para a nossa vida. Irmãos, o irmão Murilo falou uma expressão que me chamou muito a atenção. E a gente, né, ele falou assim, mais ou menos assim, né? Que graças a Deus pelo erro, né? Mais ou menos isso numa das suas colocações. E isso me fez refletir muito, porque a gente só quer ser abençoado, né? A gente só quer acertar, com certeza, né? A gente quer vitórias, quer bênçãos, mas a gente aprende com os erros também. Ontem, né, nós ministramos mais ou menos isso aqui com os jovens, né? Moisés, ele assassinou um egípcio. Foi um dos erros da vida dele. Mas através daquele erro, ele fugiu para Midian e ali ele teve um encontro com Deus. Então, muitas vezes, irmãos, os erros abrem os nossos olhos a não pecar mais. Então, que seja isso na vida de cada um de nós, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta manhã. Louvamos o Teu nome, por tudo que ouvimos e vimos e participamos. Obrigado pela Tua palavra, ministrada através do irmão Murilo. Com certeza edificou e falou aos nossos corações. E que assim, ó Deus, nós possamos evitar
o mal, possamos evitar o pecado em nossas vidas, para que possamos andar sempre na Tua presença. Continua conosco, Pai, agora nesta manhã, aprendendo mais da Tua palavra, que agora, Senhor, esteja também falando aos nossos corações. E agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Toma um cafezinho. Se você é aqui dessa classe, vai lá, pega o seu cafezinho e volta para cá, tá bom? Que Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Hoje, irmão Joesi, agora que eu vi o Joesi, eu já estava preparando aqui minha revista, viu, Joesi? Agora que eu vi você, Deus abençoe. Quem é dessa classe, pega lá o cafezinho e volta, hein? Pega lá, não é para ficar lá não, pega e volta, tá? Temos a classe de líderes e também de adolescentes, tá bom? Vamos aprender a palavra de Deus.